todos os domingos, eu e o evangelista Auricélio, estaremos aqui realizando um programa ao vivo, um programa apologético, onde nós estaremos sempre abordando temas, procurando refutar doutrinas que contradizem, de fato, a verdadeira doutrina bíblica. E como os irmãos já sabem, nós não temos compromisso com placa denominacional. O nosso compromisso é com as Escrituras, a interpretação, posso dizer, livre das Escrituras, não uma interpretação bitolada a um sistema teológico. Nós temos nossa interpretação livre, que eu acredito que é a melhor forma de interpretar as Escrituras realmente, é essa interpretação livre no sentido de quê? No sentido original, que a Reforma propôs no século XVI, que a Escritura deve ser interpretada de acordo com sola Escritura, ou seja, a Escritura interpreta a Escritura, de acordo com solos Cristo, né? O próprio Cristo é o centro das Escrituras, só a fé, isso por conta das filosofias daquele momento, que as pessoas interpretavam, a teologia humanista interpretava as Escrituras de forma filosófica, eles diziam, Auricélio, que a razão leva à fé, e na verdade não, é a fé quem leva ao conhecimento, né? Não é o conhecimento que leva... pela fé entendemos, pela fé compreendemos, né, que os mundos foram criados, e não compreendemos para depois crer, né? Na verdade, se fosse dessa forma, todos os católicos que estudam as Escrituras criam, porque do conhecimento eles têm, né? Mas você precisa ter a fé para poder chegar ao conhecimento da vontade de Deus. Então, e essa interpretação bíblica, né? Só a fé, somente a graça, interpretar as Escrituras no quesito de salvação, entendendo que somente a graça e as obras têm a ver com isso, e somente a Deus a glória, né? Enfim, então nós temos esse compromisso, e eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. A Auricélia é que Deus tem colocado do nosso lado para nos auxiliar nessa jornada, e muitos irmãos também que têm sido alcançados, têm sido transformados, libertos pelo poder dessa palavra, e nós só temos a louvar a Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. Mas enfim, né, Auricélio, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é bem sugestivo. Nós fomos informados que há uma teologia, até então eu não sabia disso, tomei o conhecimento agora recente, de que o diabo, ele morreu. O diabo, ele foi aniquilado. O diabo, ele foi destruído ao ponto de ele não mais existir e ao ponto de ele não mais poder realizar alguma obra sequer na terra hoje, né? E eles dizem isso, Auricélio, baseados, né, vamos ler o texto, obviamente que eles usam esse argumento, principalmente o texto mais forte que eles usam. Eu pedi ao Auricélio para abrir em Efésios, capítulo 6, no verso 12, e eu vou abrir em Hebreus, capítulo 2, no verso de número 14. São os textos pilares dessa doutrina, são os textos que eles fundamentam. Você vê que a Bíblia ela tem mais de 30 mil, 60 mil versículos, eu não me lembro, recordo agora, e eles fundamentam uma doutrina baseada em dois textos e isolados, né? Então, isolados e distorcidos. E vamos para a leitura de Efésios capítulo 6, verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembrando que esse versículo aí, quando eles citam, eles vão eles leem todo, mas quando eles vão explicar eles explicam somente até os príncipes das trevas desse século. A parte que diz que nas regiões celestiais eles não explicam, eles fazem de conta, ele lê todo, né? Para parecer honesto, ele lê o versículo inteiro, mas na questão do explicar, só explica a primeira parte do versículo. Exatamente. Enquanto o pastor procura, não sei se o pastor já encontrou. Sim, pode. Mas... Vamos ler logo? Vamos ler logo. Vamos ler primeiro. Então vamos ver aqui, Hebreus 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, tem um corpo terreno, né? Um corpo biológico, também ele, né, o Messias Jesus, participou das mesmas coisas, ou seja, da carne e do sangue, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Amém. Então, esses são os dois versículos
usados para fundamentar a doutrina de que, baseado nesses versículos, eles dizem que, aqui está claramente, né, Satanás foi aniquilado. Né? O diabo foi aniquilado. Né? Então, é baseado nesses 2 versículos que eles fundamentam sua doutrina. Exatamente, pastor Jardel. E assim, para que os irmãos tenham até um melhor entendimento, essa doutrina surgida, eu creio que há poucos anos, não está com muito tempo. É recente. É bem recente. Eles creem que o diabo de fato existiu e de que existe o diabo antes da cruz e o diabo depois da cruz. Eles dizem que no momento ali da consumação da obra de Cristo na cruz do Calvário, o diabo foi aniquilado, morreu, deixou de existir. Ele diz que as possessões demoníacas, as manifestações de Satanás eram até a morte, até a cruz, né? Depois de Cristo morreu na cruz, então não haveria mais possessão, não haveria mais atuação direta ou indireta de Satanás e seus demônios. Mas antes mesmo da gente começar a esclarecer os versículos, eu quero dizer para você que a fonte na qual nós pesquisamos sobre esse assunto, eu não vou dizer o nome, né, da igreja deles, nome deles, desses pastores, mas foi exatamente a fonte, foi exatamente no site deles e foi exatamente pela mensagem deles. Nós analisamos ali aproximadamente umas 4 ou 5 mensagens deles sobre o tema. Analisamos também, e não só de um só pregador, mas de outros pregadores também que têm a mesma ideia. E analisamos também o site, eu estou aqui com a fonte, com o e-mail, aliás, o endereço eletrônico desse site, mas eu não vou passar, não me interessa passar, é apenas para mostrar aos irmãos, nós não estamos falando isso baseado em achismo, ou mesmo num testemunho isolado de um crente que saiu de lá e não concordou com o que eles disseram. Nós de fato fomos na fonte para ouvir o que eles dizem. Né? Exatamente, pastor Adel, para que ninguém diga, quem foi que disse a vocês? Eles mesmos disseram, eles mesmos pregaram. A gente foi no original para ter certeza e convicção do que a gente veio falar aqui esta manhã. Exatamente. Então assim, dando início aqui exatamente já a esclarecimento desse ponto, porque obviamente, né, o texto diz que o diabo foi aniquilado. E na introdução deles, né, que eles usam na introdução deles, no estudo deles, eles dizem que entendem que através desse estudo o diabo foi aniquilado por Jesus na cruz. Que ele tornou-se ineficaz, porque de fato a palavra aniquilado significa tornar ineficaz, sem poder, anular, invalidar, abolir, colocar de lado e levar ao fim. Né? Isso no grego significa isso. Então a introdução deles é essa, que através desse versículo eles entendem que Satanás foi aniquilado e tornou-se ineficaz, sem poder, foi destruído, foi levado ao fim, foi abolido. E eles mostram aqui no estudo deles, 2 momentos de Satanás. O diabo antes da cruz, o argumento deles mostra lá o diabo, né, lá em Gênesis 3, a serpente que enganou Eva. Também eles mostram lá em Jó, que anda ao redor da terra e passeia por ela. Também mostra lá em Ezequiel 28, do 14 ao 19, que Satanás era um querubim da guarda, que estava lá no princípio lá com Deus. Eles mostram também em Mateus, Jesus expulsando os demônios. Eles mostram em Lucas também 11, que a possessão demoníaca, Jesus fala da questão de o valente que ocupa uma casa, para expulsar outro tem que ser mais valente do que ele, mostrando uma possessão demoníaca. Em João, eles mostram aqui o versículo, o texto falando em João 12:31, que será expulso o príncipe desse mundo, né? Se referindo a Satanás. Em Hebreus 12:14, foi que nós lemos também, que também antes da cruz havia uma profecia dizendo que Satanás seria destruído. E aqui, depois da cruz, eles perguntam, onde está Satanás? Né? Eles dizem, Auricélio, rapidamente aqui, que a gente vai analisar de uma forma mais criteriosa, mas eles dizem que o diabo agora, depois da cruz, em Romanos 7, 18 e 21, que o mal reside em mim, ou seja, que o diabo agora, o mal, que a Bíblia, quando usa agora o termo diabo, ou Satanás ali, depois da cruz, está se referindo ao mal que habita nossa carne, ou seja, a nossa própria carne. 1 Coríntios 10, 13, eles dizem que a tentação não vem do diabo, né, mas a tentação ela é humana, ela vem da parte dos homens mesmo. Em Gálatas 5, 19 e 20, eles mostram que o diabo ali são as tentações da carne, né, obra, feitiçaria, emulações, ira, porfia, isso é obra da carne, não é o diabo. Tiago 4, do 1 ao 3, eles mostram que
o diabo são os prazeres que militam na nossa carne. Em Efésios 4, 25 ao 32, eles dizem que não deis lugar ao diabo, quer dizer não dá lugar à carne, né? Em Gálatas 5,17 ele diz que o diabo é a carne que milita contra o nosso espírito. Então, segundo o entendimento deles, pastor Jardel, todo e qualquer tipo de maldade que possa existir no presente século é obra humana e não obra demoníaca, diabólica. Obra humana e não obra demoníaca, não obra do diabo, né? No entendimento deles, o diabo não está mais aqui, certo? No entendimento deles, o diabo não persegue a igreja, não tem o poder de perseguir a igreja, não está mais aqui, ninguém fica possesso, o diabo não influencia ninguém, o diabo simplesmente não existe mais, não atua mais, não opera mais de modo algum, e tudo que acontece de ruim ou de alguma coisa assim, mal, é simplesmente, tão somente a carne do homem, e o diabo não tem nada a ver com isso. Contudo, né? E pastor Jardel, só para reforçar mais ainda, e quando a gente fala aqui que eles falam que diabo não atua, não faz nada, morreu, foi aniquilado, ele está falando de diabo só como cabeça, mas ele diz que todo e qualquer tipo de demônio, os anjos do diabo também foram presos, como está lá em Judas verso 3, diz que, verso 13, não me lembro, dizendo que o diabo, dizendo que todos os demônios estão presos em cadeias eternas, que é mais um texto distorcido por eles. Então, muito bem colocado aí pelo Auricélio. Agora, nós vamos ver, queridos, né, à luz das Escrituras, realmente que eles estão equivocados, né? Eles dizem que alguns versículos que eles colocaram aqui no estudo deles, que tem sido mal interpretado pelo sistema religioso. Isso é o argumento deles, né, mas com nossas observações. Por exemplo, eles pegam 1 Tessalonicenses 2:18, onde Paulo diz assim: eu quis, e não só uma vez, mas outras vezes e até vós, contudo Satanás nulo impediu. Aí eles querem dizer, Auricélio, pegando do verso 14 ao 17, que quem tem impedido de Paulo pregar o evangelho às pessoas é a carne, são as outras pessoas. As outras pessoas é quem são os Satanás, do versículo 18, que está impedindo Paulo de ir visitar os irmãos e pregar o evangelho lá para os irmãos. E eles querem dizer que quem tem impedido o evangelho de ser pregado são as pessoas. Porém, o texto, Auricélio, é muito claro e mostra que quem está por trás das pessoas que tentam impedir a pregação do evangelho é o próprio Satanás. Exatamente. Que Paulo usa. O que eu fico triste, Auricélio, em ver, é que uma hora, quando diz que Deus aniquilou o poder do diabo, Hebreus 2,14, né? Cristo morreu na cruz para aniquilar o poder do diabo. Pronto, ali é o diabo, é Satanás. Aí lá na frente, em Tessalonicenses 2,18, já o mesmo termo para diabo lá, né? E diabo aqui não é o mesmo diabo, agora já é a carne. Exatamente. Você está vendo aí o malabarismo deles, né? Como eles fazem? Malabarismo teológico. Então, Auricélio, o texto diz aí o quê? O que é que Paulo diz? Eu quis ir até vós, não só uma vez, mas duas vezes, outras vezes, mas Satanás nos impediu. Então, Paulo está sendo claro, irmão. Aqui não tem que fazer, não precisa ser doutor, não precisa conhecer o grego. O texto está dizendo, Satanás, né, que o termo Satanás é opositor, né, então, Satanás nos impediu. Exatamente. E falando também, pastor Jardel, muito forte contra essa doutrina de que Satanás morreu, foi aniquilado, o próprio Jesus, após ter morrido e ressuscitado, chega para seus discípulos, para seus apóstolos e diz em Marcos 16, 16 e 17, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17, e este sinal seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios. Se os demônios foram presos e Satanás foi aniquilado, como que a gente vai expulsar quem está morto? Exatamente, Mas aí, Auricélio, esse ponto aí vai ficar mais para frente um pouco. As possessões demoníacas, né? Exatamente. Mas o Auricélio já está dando uma entradinha aí, mostrando para os irmãos essa questão aí, né? Então, assim, eles isso ficou muito claro, tá? O segundo ponto que eles usam, Auricélio, abre em 2 Coríntios 2:11. Vamos analisar o que eles dizem, né, Auricélio? Para poder mostrarmos para os irmãos. 2 Coríntios 2:11, eles dizem, vamos ver, vamos pegar.
Era não ter imprimido isso aqui, mas aí... Achei, pastor. Vai lá, 2 Coríntios 2:11. É porque não ignoramos os seus ardis. Pronto, se referindo a Satanás, né? Exatamente. Então Paulo está dizendo aí que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Tá? Mas aí eles dizem que o texto não está dizendo que é Satanás ali. A resposta deles está no mesmo capítulo, do verso 2 ao 5. Olha só, olha aí, do 2 ao 5. 2 ao 5 no mesmo capítulo. Não é isso? Isso, mesmo capítulo, 2 ao 5. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for... Não, perdão, 2 Coríntios, capítulo 2, do 5 ao 10. Do 5 ao 10, amém. Verso 5. O argumento porque deles. se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vós para não vos sobrecarregar a vós todos. Verso 6. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Verso 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Pronto. Isso aí que o Auricélio leu é a resposta deles para dizer que o verso 11, que nós não ignoramos seus ardis, para dizer que não é Satanás. Mas pelo contrário, isso que eles usam como resposta para dizer que não é Satanás, só deixa mais claro ainda, por conta do versículo 10, no final do versículo 10, quando Paulo diz, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então Paulo está dizendo exatamente que é Satanás quem está batalhando contra a igreja, que está tentando vencer alguns irmãos, está tentando semear discórdia, contenda, desavença entre a igreja. Paulo está dizendo que é Satanás que está ali cirandando fazendo isso. E ele fala Satanás na terceira pessoa, um ser externo, é algo fora de nós. Exatamente. Como se fosse dentro de nós mesmos. Exatamente. Paulo fala na terceira pessoa. Exatamente. Então aí, um terceiro ponto que eles usam, você está vendo aí, irmãos, como é fácil biblicamente de refutar uma heresia. Vamos lá. O que é que eles dizem? Efésios 6:11. Ele diz que sobre a questão das ciladas do diabo. Vou pedir ao Auricélio para estar abrindo, porque enquanto eu vou lendo aqui o cronograma deles, aí o Auricélio vai abrindo aí, lendo, e a gente vai debatendo. Aí fica mais prático. Efésios capítulo 6, verso 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pronto, então aqui nesse momento, Efésios 6:11, ele diz que as astutas ciladas do diabo são as pessoas que estão armando cilada para nós. Que esse diabo aqui não é Satanás, não é o diabo, não é o ser angelical, não é o anjo caído, mas são as pessoas. É isso que eles estão dizendo. Que as astutas ciladas do diabo, que esse diabo que arma ciladas astutas, são pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia é clara em mostrar que é o diabo, o ser angelical. E isso, meu irmão, o próprio contexto explica. Lê o verso 12 agora, Célio. Quem é esse diabo? Vamos ver onde é que ele atua, onde é que ele opera. Continuando a leitura, depois que ele fala as astutas ciladas do diabo, ele continua dizendo, verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só quanto nós estamos lutando. Príncipes, potestades das trevas deste século, onde a luta, até aí parece até que está falando realmente de pessoas aqui do mundo, né? Mas nós vamos falar essa questão dos príncipes desse século. Mas em seguida ele diz, nas regiões celestiais. Onde as regiões celestiais? São regiões espirituais. Ele entra no âmbito espiritual, ou seja, esses diabo que está armando astutas ciladas contra os irmãos,
contra as pessoas, contra a sociedade, contra a igreja, contra os irmãos, que ele diz que são as próprias pessoas. Paulo diz no contexto, no texto imediato, que esse diabo, ele é Satanás, que ele é o príncipe da terra desse século, que essa luta é nas regiões celestiais, ou seja, ele está se referindo a um diabo que atua nas regiões celestiais, que está nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Mas aí sabe o que é que eles dizem, Auricélio? Eles dizem que principados e potestades significa autoridades humanas. Eles usam os versículos de Colossenses 9:6, aliás, Isaías 9:6, Colossenses 2, 9 e 10, e Tito 3:1, que fala, né, sobre os principados e potestades, que são príncipes e dominadores, autoridades humanas. Esses textos se referem a isso. Contudo, em muitos outros versículos mostram que principados e potestades na Bíblia não se refere apenas a autoridades humanas, né, a governos humanos, se refere também a governos humanos. Mas, pastor, como é que eu faço para entender se no momento o texto está se referindo a autoridades humanas ou autoridades, ou a principados e potestades na questão espiritual, sejam anjos ou demônios, né? Aí você tem que buscar compreender o contexto. Mas primeira prova de que existem principados e potestades, sim, no âmbito espiritual, inclusive Satanás e demônios são chamados de principados e potestades. Quando você vê em Daniel 10, 13, do 20 ao 21, quando aquele anjo vem falar com Daniel, o que é que o anjo diz? Daniel, tua oração foi ouvida, mas no primeiro dia eu saí para trazer a mensagem, mas o príncipe do reino da Pérsia me impediu. O anjo está falando aquilo. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia que impediu ele de vir? A gente sabe pelo contexto que não era um poder humano, que um poder humano nunca ia conseguir deter um anjo. Deter um anjo e sequer ver o anjo, né? Exatamente. A gente vê ali que Deus mandou um anjo para matar 180 mil pessoas. Será que um rei ia conseguir deter um anjo de maneira alguma? Então, aquele anjo de Daniel está falando que o príncipe do reino da Pérsia, né, o principado do reino da Pérsia, a potestade do reino da Pérsia, era demônios que estavam ali naquela região, dominando aquela região. Efésios 2:1 também fala que principados e potestades, se referindo a demônios. Efésios 2:1 e 2, Efésios 3:10, Colossenses 1:13 e Colossenses 2:15. Todos esses textos se referem também a principados e potestades, se referindo a demônios, a espíritos malignos como principados e potestades. Exatamente, pastor Adel. Eu ouvi a pregação de um deles essa semana, e quando ele chega aqui em Efésios, ele vai dizer que principado e potestade aqui não é se referindo a seres angelicais, a demônios, mas ele está falando de autoridades humanas. Mas quando ele chega lá em potestades de Colossenses capítulo 2, verso 14, ele já diz que são as potestades angelicais, seres espirituais, para dar base ao que eles querem defender. Então só dá certo quando convém a eles. Quando convém a eles é literal, quando não vem aí é alegórico, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, em Efésios 1:21, acima de todo principado e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então aqui o texto está dizendo que há principados e domínios e poderes, né, não só no século presente, como também no século vindouro, se referindo a autoridades humanas, também a autoridades espirituais. Efésios 2:1 e 2, ele diz: e vos ficou estão mortos em ofensa e pecado, que no outro tempo andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Opera agora, né? Paulo já está falando no tempo presente. Essa carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, 25 anos depois da cruz, e Paulo ainda está dizendo que tem demônio operando na vida de pessoas naquele momento, né? Bem colocado, pastor Adel, depois da cruz. Depois da cruz. Efésios 3:10, ele diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, aonde? Nos céus. Ou seja, há principados e potestades nos céus, né? Ou seja, seres angelicais também, que recebem também esse título de principados e potestades. Colossenses 1, verso 13, diz assim, Colossenses 1:13. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, se referindo ao poder de Satanás que nos dominava, né? E Deus nos tirou de lá e transportou para o reino de Cristo.
Colossenses 2:15. Pastor, Pois não. eu gostaria de pedir permissão para ler esse 2:15. Foi justamente o que ele usou. Olha só, irmãos, o que é que ele diz? E despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente deles, triunfou sobre si mesmo. Então ele está dizendo que Cristo na cruz zombou dos principados e potestades. Aqui, principado e potestade para ele já é, pastor Jadel. Já é demônio porque ele triunfou para na dar Cristo, base né? ao ensino de que eles dizem que eles foram aniquilados. Mas já no capítulo 1, no verso 13, já não seria. Já não seria, já seria. Tá vendo como a contradição? Lá em Efésios capítulo 6, verso 12, onde nós acabamos de ler, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ali não, ali é governo humano. Aqui, para dar base que Satanás foi aniquilado, ele diz que Cristo na cruz despojou os principados e potestades e os expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Exatamente. Embora o texto não diga quem são esses principados e potestades, se são humanos ou espirituais, mas eles fazem questão de dizer que são espirituais e de fato são espirituais, né? São espirituais. Mas esse triunfar não quer dizer que eles deixaram de existir. Deixaram de existir, exatamente. Então, a gente vai já chegar em pontos mais importantes, irmão. Vocês aguardem aí que tem muitas coisas importantíssimas aqui para a gente analisar, certo? Então preste bem atenção. Agora sobre a questão das possessões, certo? Sobre as possessões eles dizem que não... Então primeiro aí sobre a questão de principado e potestade ficou claro que quando a Bíblia se refere a principados e potestades, em momento está se referindo de fato a governos humanos, outro momento está se referindo a poderes e domínios espirituais, né? Então para compreender qual a Bíblia está se referindo àquele momento, é preciso analisar o contexto e ver a quem está se referindo. Exatamente, pastor Jardel. E antes da gente ir para o próximo ponto sobre possessões demoníacas, a gente vai só bem rapidamente aqui em Efésios capítulo de número 6, verso de número 12, onde eles dizem que principados e potestades são governos humanos. Vamos pegar aqui o comecinho do verso, onde ele diz, porque nossa luta não é contra carne e sangue. Ora, se eles dizem que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, e principados e potestades aqui está falando de governos humanos, eu te pergunto, será que eles não são feitos de carne e sangue? Será que os principados e potestades, da qual eles dizem que é governo humano, são dominadores deste século, dominadores desse mundo, que são reis, que são príncipes, que são presidentes, eles não são feitos, irmãos, de carne e sangue? Exatamente. Então, pelo contexto aí, olha, você foi muito feliz. Pelo contexto, quando Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos. Carne e sangue quer dizer seres humanos. Mas contra principado, observe que ele coloca o mais. Não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra homens, não é contra domínios dessa terra, contra seres humanos, contra governos humanos, mas contra, né, contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século nas regiões celestiais. Então todo o contexto mostra claramente que ele está se referindo a demônios, a espíritos imundos, né? Ele está dizendo em outras palavras, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra aquilo que nós não conseguimos ver, é contra aquilo que nós não conseguimos enxergar. Exatamente. Então, sobre as possessões demoníacas, em Judas 1,16, eles dizem que não pode haver possessão de demônios, porque todos os demônios estão presos, né? Judas 1,6 diz que os anjos que não guardaram o seu principado, o Senhor os encerrou em cadeias eternas, reservando-os para o último dia, certo? Então, quer dizer, eles dizem que esses demônios estão presos em cadeias eternas, se referindo que eles estão no local, numa prisão espiritual, tá? De lá não podem sair, e por isso não pode haver possessão. Só que nós temos que lembrar o seguinte: o único momento em que a Bíblia mostra, literalmente, que Satanás será preso, de modo que não poderá atuar, é durante o período do milênio. Acho que lá em Apocalipse 20, a partir do verso 1 logo, né? Verso 1 até o verso de número 10. Até o número 10, ele mostra claramente que Satanás foi preso, foi acorrentado, para não mais enganar as nações. Até aquele momento, depois da cruz, Satanás estava enganando as nações, estava operando as nações. João escreveu isso, João registrou isso, tá? E mostrou claramente ali que Satanás seria preso apenas no milênio. Depois ele seria solto. Satanás seria preso no milênio, ali pararia de operar, e depois do milênio ele seria solto para enganar as nações e subir contra o arraial dos santos. Apenas naquele momento a Bíblia mostra de fato uma prisão
onde Satanás, não acorrentado, selado com seus demônios, não podia mais continuar atuando, operando. Aqui, nessa passagem de Judas 1,6, diz que eles estão presos, reservados, né? Eles estão presos, ou seja, estão reservados para o dia do juízo. Ou seja, quando nós formos ler já a batalha que houve no céu, em Apocalipse capítulo 12, vai mostrar para nós claramente o que quer dizer, onde é que eles estão reservados. Por que é que eles estão presos? Porque eles perderam o acesso, não pode mais voltar para o local que eles tinham acesso no céu. Estão presos, estão reservados aqui agora, né? Esperando, aguardando o dia do julgamento. Você vê quando Jesus vai expulsar aqueles demônios, antes da cruz, que os demônios viessem nos atormentar antes do tempo. Então eles estavam ali, né, sabendo que tinha um tempo de julgamento para eles, tinha um tempo de tormento que viria de condenação. Então eles sabiam que estavam ali reservados já, que não podiam mais ter acesso. Depois, eles não poderiam mais ter acesso às mansões celestiais. Mas enfim, então eles dizem que depois da morte de Cristo, Satanás foi aniquilado, e aí eles não pode mais haver possessão, os demônios não podem mais oprimir as pessoas, não podem mais perseguir pessoas, enfim, atuar, tá? Mas aí agora, irmão, nós vamos fazer algumas perguntas aqui, certo? Tudo bem, eles dizem que aquelas possessões nos evangelhos, que é antes da cruz de Cristo, antes da cruz quer dizer antes de Jesus morrer na cruz, né? Depois da cruz quer dizer depois da morte na cruz. Então eles usam esse termo. Então antes da cruz, claro, Jesus está expulsando demônios ali, né? Pessoas possessas, endemoniadas, e Jesus expulsando. Só que, depois da cruz, Auricélio, depois da cruz acontece que nós vemos vários relatos, principalmente no livro de Atos, mostrando possessão demoníaca. E olhe que o ministério de Paulo, ele foi exercido mais de 25 anos depois de Cristo. Paulo foi se converter mais de 20 anos, 25 anos depois de Cristo. E Paulo, depois de convertido, nós vamos ver vários relatos, Paulo expulsando os demônios. Os apóstolos depois da cruz, evangelista Auricélio, a gente vê eles depois da cruz de Cristo expulsando demônios. Mas eles, nos vídeos que eu ouvi, acho que uns 5 vídeos dele que eu ouvi, eu não vi em nenhum momento eles tocando nesse ponto. Em nenhum momento os pregadores que dizem que o diabo foi aniquilado, que o diabo foi destruído na cruz, que ele não pode mais, ninguém pode mais ficar possesso, que eles não podem mais operar, nenhum deles explicou que manifestações era aquela que Paulo e os apóstolos expulsaram aqueles demônios, né? E se eles usam que possessão demoníaca, que demônios hoje é a carne humana, é o ser humano, será que aquela jovem, pastor Jardel, de Atos 16, ela previa, dava grande lucro aos seus senhores, prevendo números de loteria, vamos dizer assim, né? Por si só? Será que ela por si só adivinhava? Será que aquilo era... Eles dizem que é carne. Alguém perguntou a esses pastores, né? Ele explicou na internet. Pai, essas manifestações na igreja, ele disse, pai, isso é carne. Porque o diabo não podia mais ressuscitar depois que Cristo aniquilou ele na cruz. Só quem pode ressuscitar é Jesus. Então essas manifestações são carne. Então vamos lá. 30 anos depois de Cristo, Cristo já morreu, ressuscitou, já está com 20, 30 anos. Paulo está andando pelas regiões da Macedônia. Ele se depara com a menina que durante 3 dias diz, esses homens são homens de Deus que anunciam o evangelho. Lucas escrevendo diz que na terceira oportunidade, ou depois de muitos dias que aquela menina fazia isso, Paulo olhou para ela e disse ao espírito imundo, eu te ordeno em nome de Jesus, saia dela. O que é que nós vemos ali? Paulo expulsando um demônio. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, acho que no capítulo 19, quando a Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo curavam enfermos e doentes, e quando era colocado sobre alguns, os espíritos malignos saíam gritando. Né? Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, 7 judeus, filhos de um rabino chamado Seva, andavam expulsando demônios, eram exorcistas ambulantes, faziam disso uma profissão, e andavam expulsando demônio. Quando viram Paulo expulsar demônios, eles chegaram para uma pessoa possessa e disseram ao demônio, eu vos conjuro, sai dessa pessoa, em nome de Jesus é quem Paulo prega. O texto diz que o endemoniado, né? Aí o demônio foi e falou na boca do endemoniado, eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Ela se apoderou deles, né? E deu uma costa neles. Que manifestações eram essas, Auricélio? Exatamente, será que aquele homem por si só tinha
poder e força para acabar com aqueles 7 homens, né? Deixaram os E 7 homens experientes na questão de expulsar demônios, né? Então, se era um simples homem comum, aquele simples homem comum teve força de deixar aqueles homens nus e apanharam e deram uma surra naqueles 7 homens, um homem só. O texto mostra claramente que era uma possessão demoníaca depois da cruz. Depois da cruz. Por exemplo, se nós formos ler em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os apóstolos ali, logo no início ali de Atos dos Apóstolos, os apóstolos expulsando demônios. Os apóstolos, havia abundante graça sobre eles, e curavam os enfermos, expulsavam muitos demônios, muitas pessoas demoniadas vinham até eles, e todos eram curados. Então, que manifestações eram aquelas? A Bíblia já deixa claro, irmãos, que eram demônios. Que entravam possuídos e saíam. Olha o que é que Paulo fala em Atos 16, para ficar bem claro para os irmãos. E isto fez ela por 3 dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Espírito com disse E minúsculo. Ao Espírito. Ao Espírito. Olha o que é que Paulo diz. Minúsculo. Referindo-se a espíritos imundos. E o que é que Paulo diz, pastor Jardel? Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então Paulo disse ao Espírito, em nome de Jesus eu te mando que saia dela. Irmãos, o texto é claro. Paulo disse ao Espírito, em nome de Jesus eu te ordeno, saia dela. Então é muito claro em mostrar, né, que isso é uma possessão demoníaca, né? Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, que eu estou procurando aqui a passagem, não estou conseguindo encontrar, Auricélia. Acho que é Atos 5. Diz assim: da multidão dos que criam, tanto homens como mulheres cresciam cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, punham leite e camilha, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. Atos 5,16, depois da cruz. Depois da morte da cruz, o texto sagrado, a Bíblia Sagrada está dizendo que as pessoas traziam pessoas atormentadas por espíritos imundos, e os apóstolos expulsavam esses demônios, curavam essas pessoas, irmãos. Então, querido, é uma doutrina totalmente descreditada à luz das Escrituras, esse negócio de dizer que Satanás foi aniquilado no sentido de não poder mais atuar, de não poder mais operar. Tá? Nós vamos já mostrar para os irmãos o que significa esse aniquilar. Tá? Agora, então tá aí, várias passagens bíblicas mostrando possessão demoníaca depois da cruz, mostrando os apóstolos expulsando demônio, Paulo expulsando demônio, Pedro expulsando demônio, os apóstolos expulsando demônio. Então tá claro, né? Tá muito claro que houve sim e há sim possessão depois da cruz, que os demônios continuam agindo, continuam operando. E eu diria, pastor, que agindo inclusive dentro de muita igreja. Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, verso 1, assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém. Então a gente vê aqui a ação demoníaca. Doutrina de demônios, né? Doutrina de demônio, ensinamento de demônio. Então a gente vê aqui não somente fora, mas dentro da igreja, demônios agindo, demônio pregando, pastor Adel. Exatamente. Pessoas literalmente, né, canalizadas por espíritos malignos, pregando, distorcendo a palavra. Eles dizem também que o Deus desse século, né, 2 Coríntios 4,4, que cega o entendimento dos incrédulos, não é Satanás, mas é Moisés e seus ensinamentos. Eu vi um pastor que prega que o diabo foi destruído, morreu, não pode mais agir, dizendo: quem é o Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos? Ele diz que é Moisés e seus ensinamentos quem cega o entendimento dos incrédulos. E nisso ele vai pegar vários versículos isolados para poder dar base e sustentação ao que ele está dizendo. Mas o texto mostra claramente. Nós acabamos de mostrar que principados e potestades e poderes se referem também a demônios. Aqui mais uma vez a palavra de Deus está dizendo que o diabo, o Deus desse século, né? A Bíblia não diz o diabo, o Deus desse século, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
Ele explica primeiro que deuses somos nós. Que pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos deuses também. Né? Então ele já diz que esse termo deuses aqui, de modo algum, pode se referir a Satanás, mas se refere a nós mesmos, a igreja. Né? E depois diz que o Deus desse século, que cegou o entendimento da igreja, olha a contradição dele. Ele diz que primeiro, que o deuses somos nós, povo de Deus, porque somos filhos do Deus maior, nós somos deuses menores. Depois ele diz que o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, é Moisés, né? E seus ensinamentos, né? Então, ou seja, para ele Moisés foi um Deus mau, um Deus corrompido, né? Enfim. Então é bem, sabe, irmãos, é um absurdo, chega a ser um absurdo isso, uma coisa assim sem pé nem cabeça, e eu fico pasmado como tem pessoas ainda que dão ouvidos e acreditam a esse tipo de deturpação bíblica, né? E outra coisa também que eles dizem é que Satanás, como anjo de luz, que é aquele Satanás de 2 Coríntios 11, do verso 13 ao 15, que Satanás, vamos pegar aqui, 2 Coríntios 11, vai lá, Ulisses. Do verso 13 ao 15. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele não disse transfigurava, se transfigura. Uhum. Verso 15: não é muito, pois os seus ministros se transfigurarem em ministros de justiça, o fim dos quais estará conforme as suas obras. Então, o que é que ele explica aqui? Ele explica que o Satanás se transfigura em anjo de luz é o sistema religioso. E os seus ministros que se transfiguram em falsos apóstolos são os pregadores do sistema religioso. Vamos lá. O texto está dizendo claramente que falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que distorcem a palavra de Deus, que de fato se passam por ministro de Cristo. Aqui realmente está falando sobre falsos pregadores, falsos homens pregadores. O nosso intuito aqui é ser honesto com a interpretação bíblica. E em seguinte, verso 14, ele diz: mas não fiquem maravilhados com isso ao ver falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores que distorcem a palavra, se passarem por apóstolo de Cristo. Não fiquem maravilhados com isso, porque o próprio Satanás, que aqui ele vem dizer que é o sistema religioso, e não é. O teu texto aí diz, olha, procure, irmãos. Eu tenho aqui no meu celular, acho que umas seis traduções diferentes da Bíblia. E nenhuma delas diz, porque o próprio sistema religioso se transfigura em ministro de Cristo. Não fala isso. Né? Ele fala que o próprio pastor está falando de uma pessoa específica. De uma pessoa, de um ser. Divagando. Está definindo, né? Está definindo. Um artigo definido. O próprio Satanás. Pronto, então observa, olha, a confusão deles. Uma hora para eles Satanás é a carne, né? Eles não é, o Satanás não é o Satanás ser espiritual, não, é a carne que opera em nossos membros. Outra hora para eles Satanás é o sistema religioso. Então, ou seja, eles são confusos. Eles não têm uma definição dos termos. Então, aqui é muito claro dizer, a Bíblia mostra Satanás sendo de fato Satanás, sendo o diabo, sendo o ser angelical, né? E aqui está dizendo que esse Satanás, que tem ministros à sua disposição, que são esses instrumentos dele, esses elementos dele, como nós somos ministros de Cristo, né? Instrumentos de Cristo, Satanás também tem seus ministros. Então, este Satanás, que se transfigura em anjo de luz, ele tem ministros que distorcem a palavra de Deus, que atuam dentro da igreja, dentro da religião, no meio do sistema religioso, em todo lugar, tá? E são pregadores que distorcem a palavra de Deus, mas que são ministros de Satanás. O sistema religioso caído é ministro de Satanás. Os pregadores que distorcem a palavra de Deus são ministros de Satanás. Então esse Satanás aqui de fato se refere ao diabo, ao ser angelical. E ele diz que isso acontece no tempo presente. Depois Satanás, da cruz aqui. O próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Exatamente. Paulo ali escrevendo por volta do ano 30, pastor Jardel. Essa carta? Coríntios. 55. 50, olha só, não, 55. 25 anos depois de Cristo. 25 anos depois de Cristo.
Então ele escreve ali que Satanás ele se transfigura, tempo presente. Ou do contrário, Paulo estaria dizendo, esse Satanás ele se transfigurava em anjo de luz. Se referindo ao passado, mas ele fala do tempo então presente. Se fosse só antes da cruz, Paulo teria dito, olha, antes de Jesus morrer na cruz, Satanás se transfigurava em anjo de luz. Mas agora, depois da cruz, não se transfigura mais. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele continua, né, se transfigurando em anjo de luz. Exatamente. Então, os textos são claros, não há dificuldade de compreender isso em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ver, irmãos, alguns textos que refutam aqui a interpretação deles ainda, textos mais contundentes ainda, já estamos usando vários. Como nós podemos ver até agora, eles escondem todos os textos que fazem referência à possessão demoníaca depois da cruz. Mas além dos textos que nós já mostramos até agora a vocês, nós mostraremos outros também agora, porque para nós não tem necessidade de esconder textos bíblicos. Nosso intuito aqui é ser sincero. Se nós tivéssemos errado, nós reconheceríamos. Tota a escritura. Né? Então primeiro vamos lá, Auricélio, vamos mostrar textos que mostram que Satanás continua e continuaria operando. Jesus morre, ressuscita, antes de subir ao céu, Marcos, sobrinho de Barnabé, ele que escreveu aos Romanos, no capítulo 16, no último capítulo do seu evangelho, no versículo 17, ele pelo que ele ouviu de Pedro pregar, de Pedro falar, ele escreveu. E ele escreveu o seguinte texto. Depois que Cristo morre, ressuscita, se coloca diante dos seus apóstolos, antes de subir ao céu, aí Jesus dá a seguinte instrução para os seus discípulos: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas se eu tivesse lá, eu teria dito para Jesus o seguinte: mas Jesus, como é que nós vamos expulsar demônio, se quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o diabo foi aniquilado? Não vai haver mais possessão demoníaca. O diabo foi destruído, o diabo morreu. Como é que nós vamos expulsar demônio, Jesus? Jesus, o Senhor está equivocado. Jesus, o Senhor está errado. Jesus, o Senhor não sabia que o diabo ia morrer quando o Senhor morresse na cruz do Calvário? Era isso que era para ter sido falado. Mas é claro que eles não falaram isso, por quê? Porque é o próprio Deus quem está dizendo, Auricélio, vocês vão expulsar demônios em meu nome. Ele aponta para o tempo futuro, depois da cruz, aponta para depois da cruz. Nesse momento, Auricélio, vale a pena analisar o seguinte, o momento, agora usando aqui as técnicas da exegese, né? A regra da hermenêutica. Quando foi escrito isso? Isso é um ponto importante, antes ou depois da cruz? Depois da cruz. Esse texto foi escrito depois da cruz, porque Jesus já tinha ressuscitado. Exatamente. Depois da cruz. Para quem foi dito? Para os apóstolos de Cristo. Pronto. Por que foi dito? Porque haveria possessão demoníaca. Simples assim. E eu diria, pastor Ardel, e por quem foi dito? Quem disse a frase? Jesus quem disse? Pronto, esse é um dos pontos principais. E quem disse? Jesus falou. Jesus, o Filho de Deus. O verbo. Se fosse eu, tudo bem. Você podia até dizer, não, o pastor Ardel está errado. Fosse o Auricélio, não, o Auricélio está errado. Mas não, meu irmão, é Jesus. A própria palavra de Deus, pastor Ardel. A própria palavra de Deus. O outro texto, né, que a gente vai mostrar, que a gente já tinha mostrado, que era em Atos 5, do 14 ao 16, que mostra ali que as pessoas conduziam atormentado de espírito aos apóstolos e expulsavam também isso depois da cruz. Em Atos 16, também, do verso 16 ao 19, também nós já mostramos que foi quando Paulo disse ao espírito, em nome de Jesus, saia dela, no mesmo instante o espírito a deixou. Se esse espírito que a deixou fosse o espírito humano dela, aquela menina tinha morrido, né? Mas na verdade era o espírito imundo que estava nela, era o espírito maligno que estava nela, tanto é que ela continuou viva, né? Vive mais viva do que nunca, agora livre em Cristo Jesus. Mostramos também em Atos 19, do 11 ao 16, que aqueles 7 filhos de Cefas, que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor sobre o endemoniado que eles encontraram, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós os esconjuramos. E o espírito maligno respondeu para eles. O texto é claro em dizer, o espírito maligno lhes respondeu. Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, e vocês, quem são? Então o demônio saltou em cima deles e os espancou, né? De modo que eles saíram ali feridos. O endemoniado, aliás, né? O possesso saltou em cima deles. Outro texto aqui, está em Romanos, Auricélio, 8, verso 38 e 39, quando Paulo diz assim: pois eu estou convencido
que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, ou altura, ou profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar de Deus, do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está dizendo que nem anjos e nem demônios podem hoje, no presente, depois da cruz, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Embora os demônios tentem fazer isso, mas eles não podem. 1 Coríntios 10, do verso 19 ao 21, Paulo diz: portanto, o que eu estou querendo dizer? Que se o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou o ídolo é alguma coisa, não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Também no tempo presente, Paulo fala de demônios ali agindo, demônios enganando pessoas. Às vezes no mesmo versículo, pastor. Exatamente. 1, 2, 3, 4 vezes, no verso 19, 20, 21, em 3 versículos, em 4 vezes, Paulo usa a palavra demônios para falar de demônios agindo naquele momento, tempo presente, depois da cruz. 2 Coríntios 4:3, a gente já leu, 4:3 e 4, mas ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, Moisés não teria intenção alguma, que ele diz que é Moisés aqui, né, o Deus desse século. Moisés não teria intenção alguma de cegar o entendimento de ninguém. Muito pelo contrário, Moisés lutou 40 anos com aquele povo no deserto para poder trazer à luz o entendimento da palavra de Deus. E Moisés, se ele estivesse ali contra a obra de Deus, nem na Bíblia ele estaria. Exatamente. Efésios 2, 1 ao 2, mas estávamos mortos em suas ofensas e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiu o presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo, aqui em Efésios 2, do 1 ao 2, também depois da cruz, ele está dizendo que o príncipe da potestade do ar, se referindo a quem? A Satanás, aos demônios. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Paulo está falando de demônios operando naquele momento sobre a vida de pessoas. E o texto que o Auricélio já leu, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores. Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios são exatamente o que Satanás, o operar de Satanás. Agora, Auricélio, eu creio que já está ficando bastante claro para os irmãos, já está bastante claro para os irmãos. Mas eu acho que ainda há uma dúvida na mente de alguns. Pastor Adel, mas então o que significa em Hebreus 2:14, um único versículo, um único versículo em toda a Bíblia, que diz, nós já vimos outros versículos, mostrando Satanás operando, tanto antes da cruz como depois da cruz, Mas, pastor Adel, realmente nós estamos vendo aqui claramente que Satanás, de fato, ele continuou operando mesmo depois da cruz. Então eu sei que realmente ele está operando nos dias de hoje. Mas o que é que significa? O significado de Hebreus 2:14. Se os filhos participaram da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. O que significa, pastor Adel, que Jesus na sua morte aniquilou o império do diabo, sendo que o significado de aniquilar, de fato, é reduzir a nada, é exterminar, é destruir completamente. Contudo, nós podemos ver claramente que Satanás não foi destruído na questão de deixar de existir. Ele não foi eliminado na questão de morrer. Então, o que significa isso? Esse aniquilar Satanás, também significa aniquilar, tornar-se em efeito, anular. Preste muita atenção. Isso no verbo transitivo direto. No verbo transitivo direto e pronominal, diz que aniquilar é desgastar, é abater física e moralmente, deprimir, prostrar. Ou seja, então nós não podemos interpretar os textos de forma isolada. É necessário observar outros textos sagrados relacionados. Então você vai poder perceber que esse aniquilar não se refere a prender, nem a tornar ineficaz no sentido de não poder mais operar. Pois, se nós levarmos em consideração
o contexto dos textos correlacionados, que nós vamos analisar, nós vamos ver que se este aniquilar se refere simplesmente a despojar e não a destruir. Observe que o termo aniquilar, Auricélio que também gosta de analisar dicionário antes de pregar, você vê que um termo, ele tem muitas vezes tem vários significados, né? Então nós vamos ver dentro do contexto aonde que aquele termo se aplica melhor, já que aniquilar aqui, nós vimos claramente que não quis dizer matar, destruir, exterminar. Nós já vimos por quê? Porque nós vimos aqui textos mostrando que Satanás, ele continuou operando. Né? Exatamente, pastor. Se a gente pega esse texto que a gente, de Hebreus capítulo 2 e entende ele diretamente assim, que foi aniquilado, deixou destruído, se a gente entende assim, a gente vai entender que a Bíblia está se contradizendo quando ela diz que depois da cruz ainda aconteceram possessões demoníacas. Se nós analisarmos aquele texto de forma isolada, sem considerar os textos correlacionados, né? Isso que o Auricélio está dizendo. Exatamente. Há vários outros textos relacionados a Satanás, né? Ao aniquilar de Satanás, mostrando esse aniquilar de Satanás. Há vários textos correlacionados, então nós temos que analisar todos. Exatamente. Para chegar à conclusão que a Bíblia está se contradizendo, dizendo que pessoas depois da cruz estavam possessas, mas aqui em Hebreus está dizendo que Satanás foi aniquilado. A gente tem que entender para não pensar errado. Eu acho que é mais ou menos como aquele texto que eu sempre gosto de explicar quando chega esses conflitos assim, esses aparentemente confrontos de textos bíblicos. Quando, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, 2 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 14, que Paulo vai falando lá que os obreiros, quem faz a obra é de receber sustento e tal. No final ele diz assim, no verso 14: portanto, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu vou pregar esse texto isolado e vou dizer, olha, agora eu posso cobrar para pregar, eu posso escrever os escritos sagrados, a palavra de Deus, e vou vender, porque a Bíblia está dizendo que eu tenho o direito de viver do evangelho. Vender livro, vender CD. Exatamente, vender o dom de Deus, né? Vender o dom de Deus. Então o texto está dizendo que eu posso viver do evangelho, né? E aí o cara vai interpretar dessa maneira, de forma isolada. Mas não, temos que analisar todos os textos correlacionados que têm relação com isso, para poder chegarmos ao entendimento bíblico, correto, ortodoxo. Ou seja, se você for olhar todo o contexto desse capítulo de 1 Coríntios 9, você vai ver que Paulo está falando de vender nem de negociar. Você vai ver que Paulo está falando da obrigação que a igreja tem de sustentar os ministros. Depois você vai ver homens, Atos capítulo 8, tentando negociar, tentando vender o dom de Deus. Você vê ali os apóstolos reprovando claramente, aquele Simão Mago, né? Eu quero pagar vocês para receber o dom de Deus. Olha, o dom de Deus não está à venda. Eu fui fortemente repreendido, por sinal. Fortemente repreendido. Você vê Jesus dizendo que os dons de Deus não são fonte de lucros. Você vê o apóstolo Pedro dizendo em 2 Pedro capítulo 2, verso 3, que os falsos profetas fariam de nós negócios com palavras fingidas. Você vê Jesus de graça receber, de graça dar. Então, quando você olha para todo o contexto, você vai ver que os que anunciam o evangelho, vivo do evangelho, não quer dizer vender, mas quer dizer do sustento que a igreja dá a eles, né? Então, da mesma forma, nós vamos analisar o que significa esse aniquilar. Exatamente. Nós já vimos aqui que aniquilar significa reduzir a nada, exterminar, destruir completamente. Sim, significa isso, certo? Mas também significa tornar sem efeito, anular. Ou seja, eu posso pegar aqui esse celular, pronto. Rapaz, eu vou aniquilar esse celular. Esse celular ele tem uma utilidade. Aí como é que eu vou aniquilar esse celular? Eu vou arrancar a placa-mãe dele, vou tirar o sistema dele, tá? E está aqui o celular na minha mão, ele continua existindo, mas ele está aniquilado. Está aniquilado, né? Mas ele não deixou de existir. Ele está aqui, mas ele está aniquilado. Ele perdeu as funções que ele tinha, ele perdeu a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, a eficácia que ele tinha. Então, quando nós vamos para essa questão de Satanás foi aniquilado, nós temos que levar em consideração isso, né? Que esse aniquilar não significa morrer ou deixar de existir, mas pode significar também que algo que continua existindo, mas que perdeu algo, que perdeu uma função, que perdeu uma autoridade, que perdeu, que foi abatido moralmente, fisicamente, que foi prostrado, que tornou-se sem efeito, que foi anulado. Agora, o que significa isso? Vamos ver. Em Colossenses 2 e 13, do 13 ao 15, diz assim:
quando vós estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente em triunfo, e triunfou em si mesmo. Aqui o texto já começa a explicar para nós, que aquele aniquilar, ele vai significar não destruir, não deixar de existir, não matar, mas de despojar. Vamos analisar os textos correlacionados. Então, despojou os principados e potestades. Se eles pegam Hebreus 2,14, diz que Jesus aniquilou o diabo. Agora junta aqui com esse verso, que mesmo Paulo que escreveu Hebreus, que a gente queria que foi Paulo, né, também escreveu Colossenses, diz que ele foi aniquilado, mas ele foi despojado. Afinal de contas, foi aniquilado ou foi despojado? Né? Levando em consideração que aniquilar também significa reduzir a nada, tornar sem efeito, né? E não apenas destruir, deixar de existir, logo nós entendemos que o significado de despojar é o ato de tirar de alguém o que ela possui, ou seja, privar de posse, desapossar. Então logo vai ficando claro para nós que Satanás foi desapossado, despojado, privado da posse. Mas da posse de quê? Então coloque na sua mente o seguinte, que esse Satanás, esse aniquilar de Satanás, foi um despojar, foi privá-lo da posse, foi desapossá-lo. De quê? Todos nós sabemos, irmão, vou explicar. Satanás foi aniquilado de quê? Desapossado de quê? Todos nós sabemos que Satanás tinha acesso ao céu. Em Jó 2:1-6 diz que quando o Filho de Deus foi se apresentar a Deus, Satanás foi também com ele. Ezequiel 28:12-19 também mostra que Satanás, ele era tido como uma pedra preciosa lá no céu, regente era um querubim ungido, regente dos louvores. Em Zacarias 3:1-2 diz que quando o sumo sacerdote estava de pé diante de Deus, Satanás estava do lado direito dele para se opor. Tá? Então a gente vê que Satanás tinha acesso ao céu. Tinha acesso ao céu. Ezequiel chega a dizer que ele era um querubim ungido, um anjo revestido de glória. Aí mostra tudo isso. Ele tinha acesso ao céu. Ele exercia uma autoridade, certo? Ele tinha um poder, ele tinha uma glória, ele tinha acesso ao céu. Porém, em João 12:23 e 31, quando o Filipe e Natanael chegam para Jesus dizendo que os gregos querem ouvir Jesus, Jesus diz: agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E o príncipe desse mundo será expulso. Preste atenção. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Jesus está dizendo que pelo sacrifício de si mesmo, Satanás será expulso do céu, ou seja, será aniquilado, perderá este acesso, perderá essa posse, seria tirado o que ele possuía, seria desapossado, despojado desse acesso, dessa glória que ele tinha de ir até o céu, mas não que ele seria impedido de atuar. Vamos ver como é isso? Vamos ver como é que aconteceu, olha, observe o que é esse aniquilar, tá? Que significa despojar, não apenas destruir, acabar, tornar em nada, tá? Mas tirar, desapossar, certo? Já estou mostrando aqui que Satanás foi aniquilado de quê? Do acesso que ele tinha ao céu, da glória de querubim ungido, de estar em pé diante de Deus, para acusando os irmãos, do acesso de ser chamado de filho de Deus e chegar diante de Deus. Os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, veio com ele também Satanás. Então nós vamos ver como foi que isso aconteceu. Olha lá, Alicério, vamos para Apocalipse 12. Apocalipse capítulo de número 12. Vamos ver como foi que aconteceu o aniquilar. Foi na cruz? Foi. Exatamente em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que na morte da cruz Jesus aniquilou o diabo. Estamos vendo aqui que na morte da cruz exatamente o diabo foi aniquilado, mas ele não foi aniquilado no sentido de deixar de existir. Ele foi aniquilado no sentido de ser despojado, de perder o acesso. Jesus disse em João 12, 23 e 31, que Satanás seria expulso.
E exatamente esse expulsar de Satanás pelo sacrifício de Cristo seria o aniquilar do diabo, de modo que ele perderia o acesso. Apocalipse 12, do verso 1 até o 17, nós vamos lendo e explicando, certo? Então, Auricélio vai lendo aí, e aí quando chegar o momento de fazer a pausa, nós vamos fazendo a pausa e explicando aqui, certo? Amém. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a sua luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas... Só um instante, e os seus anjos. Pronto, veio ler o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Observe uma coisa. O texto vem falando de um dragão, né? Um dragão que arrasta a terça parte das estrelas, tá? E quem seria esse dragão? Um dragão que persegue a mulher? Um dragão que persegue a semente da mulher? Um dragão onde os anjos dos céus, Miguel e os seus anjos, travaram batalha contra ele, e houve, o dragão não pôde prevalecer, foi expulso do céu, como já disse, agora será expulso o príncipe desse mundo, foi expulso do céu, o seu lugar não mais se achou no céu, você perdeu o lugar, perdeu o acesso, foi aniquilado daquela glória, daquela posse que ele tinha, tá? Então, quem é esse dragão? No verso 9 ele diz quem é esse dragão, Luciano. Pastor Ardel, e no verso 9, ele não deixa dúvida de quem é o dragão. Vamos ver quem é. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Não deixa dúvida de quem é o dragão aqui na... Observe. Aqui é o momento em que Satanás está sendo aniquilado. Aqui é a explicação de Hebreus 2, verso 14. Né? Que Cristo se fez homem para, pela sua morte, aniquilar-se o poder daquele que tinha o poder da morte, o diabo. Jesus disse em João 12, 33, 35, que agora será expulso o príncipe desse mundo. Paulo disse em Colossenses 2, que o príncipe desse mundo seria despojado. Né? Aí junta tudo isso aí, aniquilado, despojado, expulso. Tá? Aí nós vemos o que aqui? O texto de Apocalipse mostrando o momento em que Satanás é aniquilado. E esse aniquilar mostra claro para nós aqui que ele não está morrendo, que ele não está sendo destruído, reduzido a nada, mas que ele está sendo desapossado, despojado, né? O diabo, a antiga serpente, Satanás, foi precipitado na terra, jogado na terra, lançado na terra. Após o momento em que o Filho de Deus foi arrebatado, aquele menino que há de reger a nação com vara de ferro é Jesus, foi arrebatado para Deus, Satanás foi expulso de lá, após essa batalha que travou-se ali na morte de Cristo, e ele foi lançado na terra e não teve mais acesso ao céu. Diz aqui o verso 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, engana todo mundo, foi precipitado na terra, foi jogado na terra, e os seus anjos, demônios que estavam com ele, foram lançados junto com ele. Então, aqui nesse momento, ele é lançado na terra, não se achou mais o seu lugar no céu, perdeu, foi desapossado, reduzido a nada, foi despojado, desapossado, aniquilado, perdeu esse acesso, tá? Aí o anjo vai e diz o seguinte no verso 10, ô João, ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, isso por causa da cruz. A força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e diante do nosso Deus os acusava dia e de noite.
Você está mostrando aqui, Auricélio, o aniquilar do diabo. Ele perdeu o poder de... Está aqui, ele acusava o nosso irmão de noite, ele não poderá mais acusar. Ele foi aniquilado, ele perdeu essa função. É como o celular que eu disse, pega esse celular, arranca as placas-mãe dele e tudo mais. Está aqui, o celular continua existindo, mas ele perdeu aquela eficácia que ele tinha, né? Agora ele está em outra situação, ele foi aniquilado. Ele perdeu aquilo que ele tinha direito lá em Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Pronto. Não tem mais o direito de acusar os nossos irmãos, ele foi derrubado. Ele acusava o nosso irmão de noite. Aí eles estão fazendo festa no céu. Eles o venceram, ou seja, nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro, ou seja, Cristo na cruz, o Cordeiro de Deus morrendo por nós, aniquilou o poder que o diabo tinha, poder sobre a morte que ele tinha. Agora não tem mais poder de nos acusar, não tem mais poder de nos acusar diante de Deus. Paulo diz isso em Romanos capítulo. Quem nos acusará diante de Deus? Quem acusará quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aí ele continua dizendo, olha aqui, depois da cruz, no verso 12, João está escrevendo: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, olha só que coisa tremenda. Foi exatamente na cruz que o diabo foi lançado na terra e começou a atuar na terra, né? Começou, aliás, deu continuidade, né, a obra dele na terra. Não teve mais acesso ao céu, agora estava apenas na terra. Antes ele podia rodear a terra e ir até o céu, agora ele está só rodeando a terra, andando na terra e não tem mais acesso ao céu. E a Bíblia mostra aqui, pastor, que o diabo está irado, ele está falando do tempo, desde que ele caiu do céu ali, perdeu a sua totalidade, seu acesso ao céu, até os dias de hoje. E ele tem grande ira. Tudo isso que está acontecendo hoje é a ação do inimigo. Ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque ai dos que habitam na terra. Porque o diabo desceu até vós depois da cruz. Depois da cruz ele foi aniquilado, ele foi despojado, ele perdeu acesso, ele foi reduzido da glória que ele tinha, do nome que ele tinha no céu, foi reduzido e lançado na terra. Agora, ai dos que estão na terra, porque o diabo vai perseguir vocês. Exatamente. E para aqueles que dizem que Satanás foi aniquilado, eu diria que Satanás foi não aniquilado totalmente, mas parcialmente. Eu diria que Satanás ele age com mais força hoje do que agia no Antigo Testamento. Porque agora ele percebe. Olha só o que ele faz agora aqui no verso 13. E quando o dragão que foi lançado na terra, quem é o dragão? O diabo. Foi lançado na terra, onde? Na terra. Ele passou a perseguir a mulher que deu à luz ao filho homem. Então ele passa a perseguir Israel, passa a perseguir os judeus, passa a perseguir a igreja. Ele passa depois da cruz. Como é que Satanás não está operando? Como é que não tem possessão demoníaca? Como é que o diabo não persegue a igreja? Ele não pode destruir, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não pode destruir a igreja. O que é de Deus, o maligno não toca. Exatamente, não toca, né? Mas ele persegue. Ele trabalha contra a igreja, contra as pessoas. O diabo está operando no mundo. O texto está dizendo: ai dos que habitam na terra. Quando foi isso? Depois da cruz. Exatamente. Na cruz foi o divisor de águas. Ele passa a atuar, como o Célio disse, com mais poder, com mais eficácia ainda na terra, depois foi lançado na terra. Exatamente. Pastor, o diabo ele age em todo um sistema de coisas. Na política, na religião, no sistema mundial. A gente vê aqui Jesus falando em João capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Quando ele chama príncipe deste mundo, quando ele chama de Deus deste século, fala de um ser agindo em todo o sistema mundial, sobre a face da terra, montando ali leis para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para martirizá-los. Então, irmãos, você que nos ouve, o diabo, ele foi aniquilado sim, só que não no termo de deixar de existir, mas no termo de deixar de agir em sua totalidade. Do verso 1 até o 13, que nós acabamos de ler, Apocalipse, todo um contexto mostra claramente, né? Vemos claramente que Satanás foi aniquilado, ou seja, despojado, desapossado, privado da posse que tinha antes, ou seja, a glória de querubim ungido, o acesso ao céu, o poder de acusar diante de Deus os seus filhos. Foi disso que ele foi aniquilado. Os textos são muito claros. Não adianta ficar dizendo, não é bem isso, como eles dizem, não é bem. É isso, está aqui escrito, meu irmão. Aí agora, ele passa exatamente a perseguir os que estão na terra, como diz os versos 12 e 13.
Agora veja isso aqui, como é que eles perseguem os que estão na terra, depois da cruz? Que uns estão dizendo que o diabo morreu, foi aniquilado, não está mais perseguindo. Tá, sim. Eu prefiro a Bíblia, e a Bíblia está dizendo que ele foi lançado na terra e está perseguindo os que estão na terra. Foram dados, verso 14, foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade do tempo fora da vista da serpente. A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que ela, pela corrente, fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e da terra subiu, abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então observe que exatamente depois da cruz, Satanás, após na cruz, foi aniquilado, ou seja, lançado na terra, perdeu acesso ao céu. Toda a glória que ele tinha, ele perdeu. Então ele agora, lançado na terra, ele se ira contra a mulher, tá? Que essa mulher pode fazer alusão tanto a Jerusalém, a Israel, como a igreja, aqui, a Israel, como a igreja, e mostra que agora ele vai perseguir o remanescente da semente da mulher, que são aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Alguns vão dizer que são os judeus, outros vão dizer que é a igreja do Senhor, enfim, ele está dizendo que ele vai estar atuando, que ele vai estar operando exatamente depois da cruz, né? Então, queridos, para concluir, tá? A gente tem culto hoje à noite, eu tenho que chegar em casa ainda, me preparar, estudar, enfim. Mas dizer que Satanás foi aniquilado no sentido que ele não está mais operando, militando contra a igreja e escravizando vidas no mundo, é um grave equívoco exegético. Nós não podemos jamais dizer que Satanás foi aniquilado no sentido que ele não está mais operando, que ele não está mais militando contra a igreja e escravizando vidas no mundo. Isso é um erro gravíssimo de interpretação, tá? O que acontece, o que nós podemos ver é que cada dia aparecem pessoas interessadas em ganhar fama, pregando algo novo, para atrair seguidores, porém eles não devem pregar nada novo, né? Aliás, é por isso que o sistema religioso tem ganhado força cada vez mais, porque pessoas surgem pregando coisas novas. Na verdade, o que nós precisamos não é pregar coisas novas, mas é pregar o que foi pregado no princípio pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e não novidades. É isso que nós precisamos. Exatamente, pastor Jardel. E eu diria que é até um grande perigo a igreja pensar que Satanás não age, que Satanás ainda não tem os seus ardis. É um perigo por quê? Porque às vezes vai acontecer uma situação de Satanás estar agindo, está num negócio ali, a igreja não vai ter a visão espiritual de agir contra Satanás. Exatamente. Hoje mesmo aconteceu uma situação comigo onde eu percebi ali que era agir de Satanás. Exatamente. Era um agir do inimigo. Então eu com o entendimento que Deus nos dá, à luz de sua palavra, a gente vai agir conforme a situação ali, conforme o agir de Satanás, a gente vai agir em oração, a gente vai agir sabendo que é o diabo agindo ali. Então é um perigo. Um dia eu vi uma pregação de um pastor que ele dizia que a maior mentira de Satanás é Satanás não existe. Porque se você tem uma doença, vamos dizer uma bactéria, e você não sabe que aquela bactéria está dentro de você, você vai morrer, vai definhar aos poucos achando que está tudo bem. Mas se você sabe que aquela bactéria está ali, você vai buscar um médico, vai buscar um medicamento para ser liberto daquela doença. É igualmente o agir de Satanás, irmão. Se você acha que Satanás não existe, você vai deixar que ele te mate aos poucos achando que ele não está ali agindo contra a sua vida. Então, meus queridos, é exatamente isso. Claro que nós não podemos chegar ao fanatismo, dizer que tudo é o diabo, né? Exatamente. Tem crente que dá um espirro, está amarrado, Satanás. Tem crente que começa a fazer uma dieta, que nem aquela irmã que eu falei lá na... A irmã começou a fazer uma dieta e depois disse que parou porque o inimigo interferiu na dieta dela. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também para não achar que tudo é o diabo, né? Mas nós temos que entender que Satanás está aí sim, os demônios estão aí sim, e eles continuam operando. O que ele foi aniquilado, reduzido a nada, foi a glória que ele tinha antes, aquele poder, aquele acesso que ele tinha antes, de ser chamado de querubim ungido, de estar entre os filhos de Deus, ali se apresentando diante do Senhor, de poder estar ali acusando
os filhos de Deus. O Apocalipse 12 foi muito claro dizer que ele foi expulso de lá e perdeu essa glória, esse acesso, essa posse disso. Então ele foi reduzido a nada nesse sentido. Porque se nós fôssemos dizer, como eles dizem, como essas pessoas que dizem que o diabo morreu, que o diabo foi destruído, que ele morreu, como é que nós vamos explicar os demônios que Paulo expulsou, os demônios que Pedro expulsou, aqueles textos que depois da cruz mostram pessoas possessas, pessoas endemoniadas? Então, como é que nós vamos explicar tudo isso? Tá? Então a gente tem que procurar realmente analisar as escrituras, mergulhar nela, considerar tudo o que está escrito, não apenas partes isoladas, tá? E ser sincero quando a gente não está entendendo algo. Olha, isso aqui eu não estou entendendo, não posso explicar agora. É melhor do que explicar errado, né? Erros teológicos todo mundo comete, os melhores teólogos cometem. Agora, distorções para defender como eu posso dizer, algo pessoal ou denominacional, isso é desonestidade, isso a gente não concorda, isso a gente não tolera, certo? Então, que os irmãos possam ficar bem esclarecidos sobre esse assunto. O diabo não morreu, o diabo não foi destruído, como alguns dizem, ele não foi aniquilado no sentido de deixar de existir, deixar de atuar, muito pelo contrário, os textos sagrados são claríssimos em mostrar que Satanás continua atuando e operando sim, e a gente pode perceber isso ao olhar em nossa volta, que ele de fato continua operando, certo? Que claro, ele aproveita da carne das pessoas, sugestiona a carne das pessoas, como ele fez com Eva. Eva, aquela árvore você pode comer, não pode comer? Não coma, porque não é assim e tal, não é bem assim. Então, mas Satanás está ali. Satanás está ali, está presente, está atuando, operando, certo? E ele realmente anda ao nosso derredor, não é a carne, é o próprio diabo. O diabo anda ao nosso derredor. Como esses pregadores dizem que a carne não é, são os demônios, né? Que ele usa essa palavra diabo, não para se referir apenas a o diabo, né? Mas o diabo, como é o acusador, pode se referir a todos os demônios, em todos os momentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. E como Paulo dá o conselho aos Efésios, capítulo 6, que dessa luta não é contra carne e sangue, é espiritual. Vamos travar elas no âmbito espiritual, na oração, né? Então, as armaduras são as armaduras espirituais, né? Porque a luta Exatamente. É nas regiões celestiais. Pronto, outra coisa que você lembrou, está dentro daquele contexto, né? Então, se fosse uma luta contra as autoridades humanas, Paulo teria mandado vestir uma armadura humana. Mas Paulo manda vestir a armadura espiritual. Né? Porque a luta é espiritual. Tá? E a gente vê, pastor Ardel, que Satanás não só age, como vai continuar agindo até o cumprimento total das escrituras. Pouco antes da gente começar aqui o programa, a gente falava aqui de um texto de Apocalipse, onde Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai ser atormentado, né? Por toda a eternidade. A priori ele vai trabalhar até o início do milênio, né? Que nós temos que é literal. Isso, e depois, quando for solto também, ainda vai sair e enganar as nações. Vai passar 1000 anos preso, aí sim ele vai estar preso para não operar, e vai ser solto depois para poder continuar operando. Vai ser o último agir dele, enganar as nações e ir contra o acampamento dos santos. Exatamente. E depois ser jogado no lago de fogo, que nem no lago de fogo e enxofre ele vai ser aniquilado. Até ali ele vai ficar para sempre sofrendo, sendo atormentado. Exatamente. Então, mesmo no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 diante, né? Verso 11. Verso 11, né? Que ele foi lançado no lago de fogo, onde estava a besta falso profeta, serão atormentados de noite para todo sempre. Então, não vai ser aniquilado. Ainda lá no lago de fogo e enxofre, ele vai estar em tormento para todo sempre. Né? Então, Satanás nunca vai morrer, nunca vai deixar de existir. No dia do julgamento, ele vai ser lançado no lago de fogo para ficar lá por toda a eternidade, né? Então é isso, meus queridos. Obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Domingo que vem a gente volta aí com um assunto novo, um tema novo. Vou até ver se eu disponibilizo, Auricélio, domingo que vem um WhatsApp, né? Pra gente disponibilizar para os irmãos mandar uma mensagenzinha aí, pra gente poder falar com os irmãos, né?